Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Mais uma lição da Escola Sabatina e hoje a gente começa um novo trimestre. E a lição Educação e Redenção. Olha que maravilha, irmãos. Então, vamos falar muito sobre educação e redenção. E hoje é a lição número 1, Educação no Jardim do Éden. Olá, irmão Potágoras, tudo bem? Tudo bem. Louvado seja o nome de Deus por estar mais uma vez com os irmãos da TV Verdade Presente, que nós possamos aprender juntos, né? Hoje vai ser quase um bate-papo, né, irmão Alexandre, sobre esse tema educação. Amém. Irmão, se alguém não é inscrito no canal ainda, se inscreva e clica no sininho para receber novas notificações. Toda sexta-feira a gente tem live. Então, quando a gente entra ao vivo, você recebe notificação que a gente entrou ao vivo. Ou quando recebe uma nova lição, ou todo dia a gente tem meditação matinal, Bíblia, Espírito e Profecia, você recebe notificação que esse vídeo está aí, né? Online no canal. Então, irmão Potágoras, poderia fazer uma oração? Pois não. Santo Criador, nós invocamos Tua presença em nosso meio. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados. Não nos deixe falar nada que desagrade ao Senhor, mas que nossa mente, nosso intelecto esteja voltado aos céus, à eternidade nesse momento. Amém. Para que a salvação, meu Deus, entre o Teu povo, fale ao nosso coração, para que possamos crescer e pôr em prática esse tema tão importante que é a educação. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, educação e redenção. Que maravilha, né? O texto para nós dar início aqui está em Jó, capítulo 36, verso 22, irmão Potágoras. Diz assim, ó. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Olha, é uma pergunta. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem é como ele? Quem é professor como ele, né? Porque a ideia de mestre aí é de professor, Sim. ensinador, aquele que ensina. Quem é ensinador como ele? Irmão Alexandre, eu gostaria de comentar já o tema do trimestre inteiro, né? Antes de a gente entrar na semana. Educação, alguém já parou para pensar por que o tema, existe a expressão educação e redenção? Qual é a relação? Primeira pergunta que eu faria é: qual é a relação entre educação e redenção? No livro Educação da nossa profeta, então, aliás, gostaria de fazer algumas observações já. Tem um dos temas que a nossa profeta mais escreveu foi sobre educação e alimentação. Pode ver, nós temos aí, o irmão Alexandre tem a coleção toda do Espírito de Profecia, que é aquela coleção da Casa Publicadora, uma boa coleção, né, de passagem. A maior parte dos livros, ou é de, pelo menos assim, em relação à temática, não é? Se você parar para o tema, veste, vida no campo, alimentação, sábado, então o tema que ela mais fala ou é alimentação ou é educação. Olha só, vamos lembrar os livros sobre educação que nossa profeta escreveu. Tem um livro Educação, que está aqui na minha mão, tem um livro Fundamento da Educação Cristã, tem um livro Conselho aos Pais, Professores e Estudantes, tem um livro Fundamento da Educação Cristã, tem um livro Orientação da Criança, tem um livro Mensagens aos Jovens, Conselho sobre Educação também. Olha só, então, se a gente for olhar por número de escrito, eu creio que tem a ver a importância. Se ela não escreveu tanto sobre esse assunto, é porque esse assunto é muito importante. Então, os dois assuntos mais importantes, então, que ela escreveu bastante sobre isso, seria educação e alimentação. Então, as duas obras, ela está ligada ao término da pregação do Evangelho, não é? Sim. Então, a pergunta que eu fiz é qual é a relação entre educação e redenção. Na página 30 do livro Educação, diz assim: no mais alto sentido, a obra da educação e da redenção são uma. Pois na ação como na redenção, ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, a qual é Jesus Cristo. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. 1 Coríntios 3,11, Colossenses 1,19. Então, segundo a nossa profeta, na página 30, educação e redenção são a mesma coisa, Por isso, o tema da lição, né, desse trimestre é educação e redenção, que na verdade é uma coisa só. Então nós vamos tentar chegar aqui, por quê? Vamos tentar chegar no conceito, não é? Por que educação e redenção é a mesma coisa? E também nós vamos tentar entender qual é a diferença entre a educação cristã e a educação que é do mundo, a educação secular. Vamos tentar pôr
aqui ideias, né? Vamos tentar achar na palavra de Deus quais são as diferenças, porque há diferença. Uma vez que o Estado é laico, não é, irmão Alexandre? Então, o Estado que é laico, ela vai pôr qual educação? Ela vai pôr educação secular, óbvio. Porque se ela fosse pôr educação espiritual, qual religião que ela ia escolher? A gente ia ter várias religiões no mundo, não é? Mas o povo de Deus tem uma educação específica, não é? O povo de Deus tem uma educação que tem objetivos diferentes. Então, logo, o conceito de educação para o povo de Deus tem que ser diferente, e é isso que nós vamos estar tentando discutir hoje aqui. Primeiro, quais são os fundamentos e quais são, então, os objetivos da educação cristã. Amém. Irmão, Potágio, tem um texto na própria lição aí, ó. Está no livro Educação, página 20, na própria lição, o segundo parágrafo. Ó, o método de educação instituído ao princípio do mundo deveria ser para o homem modelo durante todo o tempo subsequente. Como ilustração de seus princípios, foi estabelecida uma escola modelo no Éden, o lar de nossos primeiros pais. O jardim do Éden era a sala de aula, a natureza o compêndio, o próprio criador o instrutor, e os pais da família humana os alunos. Olha que interessante. Então, o Éden, o modelo de educação no Éden, é um princípio que pode levar para toda a esfera, até hoje, né? O que você acha, Potágio? Bem, o que você leu aí, irmão Alexandre, não sei se coincidência ou não, eu e minha esposa estamos estudando o livro Educação, porque nós temos uma filha e queremos pôr em prática, né, os métodos divinos. E esse texto aí eu li esses dias aqui, faz poucos dias. Agora, o texto que você leu aí trata-se do fundamento da educação cristã. Qual que é o fundamento da educação cristã? É o Éden. Então, já começa o fundamento da educação cristã diferente da educação secular. Obviamente, eu tenho aqui o livro. Aliás, eu vou estar fazendo todos os comentários baseado nesse livro aqui. Gostaria de indicar o Adventista da Educação, dos irmãos Standish. Só para fazer uma observação, irmão Alexandre, rapidinho, quem são os irmãos Standish, para quem não conhece? Eles trabalharam na obra de Deus, sempre nessa área, a área da educação, não é? Sempre esteve ao lado ministerial, principalmente o irmão Colin Standish, principalmente, trabalhou para a igreja, não é? Durante muitos anos. Depois do final da década de 70, ele foi para a obra de próprio sustento, mas sempre na área educacional, e sempre com o foco na verdade presente. Então, um livro que eu indico para os irmãos entenderem mais sobre educação, bem explicado, está aqui, ó, Uma Visão Adventista da Educação, dos irmãos Standish. Agora, ele diz que, fazendo uma pesquisa, descobriu que os autores dos seculares tentam dizer que o objetivo da educação secular, né, claro, é a experiência total do homem da concepção até a morte. Na verdade, seria uma definição, não é? Que é a experiência total do homem da concepção até a morte. E o objetivo, obviamente, da educação secular, ela está em desenvolvimento das faculdades, né, física, mentais, do ser humano, nessa vida. O fim é essa vida, ponto. Você ser um bom cidadão, não é? Você ser um cidadão que participa nas leis do Estado onde você vive, não é? Você ter uma formação acadêmica, você vai, faz faculdade, depois você se torna aquele cidadão, você tem um emprego e você contribui para a formação do seu país, para as leis do seu país e, consequentemente, para o mundo. Basicamente é isso. É uma visão voltada para esse mundo e que acaba na sepultura. E óbvio que o legado ficaria para as próximas gerações. O máximo de educação secular que se tem de conceito é esse, não é? O foco é esse mundo. Porém, a educação cristã tem um foco para a eternidade. E isso que a irmã White fala nesse livro aqui da educação. Ela até faz um apelo que os nossos conceitos de educação deveriam ser mais elevados, não é? Deixa eu ver se eu acho aqui no próprio livro do Standish, ele cita a irmã White, que ela fala que os nossos conceitos, aqui, ó, tá no livro Educação, página 13. Ele cita aqui no livro, né? Porque basicamente ele vai comentando os textos de irmão White sobre educação, os irmãos Standish, e diz assim: nossas ideias de educação têm sido demasiadamente acanhadas. Há necessidade de um escopo mais amplo, de um objetivo mais elevado. A verdadeira educação significa mais do que a prossecução de um certo curso de estudo. Significa mais do que a preparação para a vida presente. Visa o ser todo e todo o período da existência possível ao homem.
É o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais, prepara o estudante para o gozo do serviço nesse mundo e para aquela alegria mais elevada por um mais dilatado serviço no mundo vindouro. Então, o objetivo da educação cristã, ela não se resume a esse mundo, se resume em um preparo para o mundo vindouro também. Então, aí, irmão Alexandre, nós conseguimos ver a diferença entre a nossa educação nos objetivos, não é? E em relação à educação do mundo. A educação do mundo tem um objetivo, no máximo, até a sepultura. A nossa é a vida eterna. E o fundamento dessa educação espiritual, que é para a vida eterna, é o Éden. É o plano original, que foi o que você leu aí, que foi o que está na lição de sábado. E nós vamos, então, discutir hoje aqui, é o fundamento da educação cristã, que é o Éden, com os olhos para o objetivo, que é a vida eterna. Entendeu? Então, basicamente, Amém. É isso. Então, vamos no domingo, a primeira escola, é a continuação desse tema que a gente já está falando, Protágoras. Aí eu vou ler até a pergunta, baseado em Gênesis, capítulo 2, verso de 7 a 23. Qual foi o propósito de Deus em criar, estabelecer e empregar Adão ali no Éden? Empregar. Para ele trabalhar, né? Para quê? Para que foi? O trabalho. Olha, a resposta está no livro Patriarcas e Profetas. A irmã White fala que o trabalho que Deus deu no Éden não era aquela coisa que derramava suor, não é aquela coisa, aquele fardo, não é aquela coisa assim que você faz contra a vontade. Não, era algo deleitoso, não é? E tinha o objetivo de elevar as faculdades mentais, não é, do homem. Pense bem, vamos começar. Adão saiu da mão do Criador perfeito, certo? Certo. Só que Adão, ele era perfeito, mas ele nunca tinha exercido a faculdade de escolher. Como ele nunca, no momento que ele acabou de abrir os olhos, ele era perfeito fisicamente falando, perfeito moralmente falando, mas ele nunca tinha exercido a faculdade de escolha. Então, essa faculdade de escolha, que era arbitrária, ele tinha um livre-arbítrio, ele deveria desenvolvê-la, não é? E quanto mais ele ia praticando, escolhendo o certo, ele ia encravando na mente dele o certo, não é? Ou seja, então, essa é a verdadeira educação. E o que o autor da escola sabatina está colocando aí é que o Éden era uma escola modelo, certo? O Éden era uma escola modelo. E os princípios que Deus colocou lá antes da queda, que está nos primeiros 2 capítulos de Gênesis, deveria ser, segundo a nossa profeta, que o autor cita na lição de sábado, que nós estamos estendendo aqui para a lição de domingo, deveria ser o nosso padrão de escola. Olha que coisa interessante, não é? Então, aquilo que a gente costuma falar nas nossas lives, antes mesmo dessa lição, o plano original de Deus está ali, não é? Então, ali está o modelo de família, modelo de casamento, e nós vimos hoje o modelo de escola, modelo de alimentação, modelo de sábado, modelo de vida no campo, de lá, ou seja, tudo isso, ou seja, ali é o plano original. E veja que no capítulo 19 do livro de Mateus, quando os fariseus vêm discutir com Cristo sobre o casamento, eles citam a lei de Moisés. Leia lá o capítulo 19 do livro de Mateus. Eles citam a lei de Moisés dizendo assim, por que Moisés deixou que lavrasse a carta de divórcio? Não é? Porque, obviamente, eles devem ter pensado assim, se você é o Messias e quer guardar a lei, você está indo em contradição com a lei de Moisés. E Cristo citou outra lei, a lei do Éden. Ele falou, não foi assim no princípio. Ele colocou 2 leis claras ali, a lei de Moisés e a lei do Éden. Ele falou que a lei do Éden está acima da lei de Moisés. Entendeu? Então, o sábado faz parte da lei do Éden. Diferente, por exemplo, da lei cerimonial, do sábado cerimonial. Certo? Então, todos esses assuntos estão ligados ali na escola do Éden. E, como a nossa profeta colocou, ali onde Adão tinha que exercer a sua escolha, não é? Ali onde Adão tinha que escolher exercer, né, o dom de escolha pela primeira vez e desenvolver esse dom de escolha, ali tem que ser hoje o nosso princípio para educarmos nosso filho. Inclusive, a nossa profeta fala que qual é o ABC da educação? A agricultura. Agora, a profeta Ellen White fala que o ABC da educação é a agricultura, certo? Agora, vamos pensar um pouco aqui. Qual foi a primeira ocupação que Deus deu para Adão no Éden? Trabalho na agricultura. Agricultura. Olha que coisa interessante. Então, se o objetivo de Deus no Éden era que o homem desenvolvesse o caráter,
lembre-se, eu vou fazer um parênteses. Você fala assim, ué, mas o caráter do homem já não era perfeito? Sim, era. Mas como eu disse, Adão, quando saiu da mão do Criador, ele nunca tinha exercido a escolha. Então, ele era perfeito, mas ele nunca tinha exercido a escolha. Então, ele precisava ser perfeito agora também nas escolhas. Então, Deus precisava desenvolver essa perfeição nele, não é? Ou seja, a perfeição, irmãos, não é estática. Esse é um problema de muitas pessoas aí. Muitas pessoas pensam assim, não, depois do fechamento da porta da graça, nós vamos continuar pecando, porque nós não vamos ser perfeitos. Mas a perfeição, irmão, ela não é estática, ela se desenvolve também. Após o fechamento da porta da graça, não pecaremos mais. Porém, as pessoas que não pecam mais, elas vão desenvolver a perfeição. A perfeição ela vai continuando. Um grande exemplo disso, se você for pegar lá os evangelhos, fala que Cristo crescia em graça. Ué, mas ele não era perfeito? Como que ele crescia em graça, se ele já era perfeito? Opa, a perfeição não é estática, não é? A perfeição ela se desenvolve. E Cristo, quando se fez ser humano, ele precisava aprender como ser humano as coisas. Então veja que a perfeição é assim, ela se desenvolve também. Então Adão poderia desenvolver agora a sua perfeição escolhendo as coisas certas. Não é? Infelizmente, ele falhou ao pecar. Então não foi completo esse desenvolvimento. E aí veio Cristo para completar esse desenvolvimento. Isso é um assunto que nós vamos ver um pouco mais para frente. Porém, então, vamos pensar aqui. A profeta do Senhor diz que a agricultura é o ABC da educação. Então está perfeitamente alinhado com a primeira atividade que Deus deu ao homem no Éden, que é cuidar, lavrar a terra, cuidar do jardim. Todo mundo deveria praticar agricultura. Não tem criança que não gosta de plantar. Se você levar a criança lá na terra, ela vai querer plantar. A agricultura está no nosso DNA. Todo mundo deveria ter sua profissão normal e ser agricultor ao mesmo tempo. Se todo mundo fosse agricultor, não haveria fome no mundo. Presta atenção, já parou para pensar nisso? Se todo mundo fosse agricultor, não haveria fome no mundo, não é? Porque a agricultura ela é uma atividade que a produção ela compensa muito mais do que a pecuária. A pecuária, irmão Alexandre, só para você ter uma ideia, alguns estudos dizem que você produz 10 quilos de proteína vegetal, dá para o animal para cada 1 quilo de proteína que ele te devolve. Ou seja, você dá 10 quilos de proteína para ele te devolve uma de má qualidade ainda, não é? Veja quanto de mata que você tem que destruir para você cuidar de boi. Enquanto que a agricultura não é? Aí alguém pode estar pensando em casa aí, não, irmão, mas no Brasil, a maior parte das lavouras de soja é o que causa desmatamento. Mas o que você não sabe é que a maior parte dessa soja produzida no Brasil é para virar ração para gado. Não é? Isso aí é para virar ração tanto aqui no Brasil quanto para fora. Então, irmãos, se o ABC da educação é a agricultura, agora você entende a importância do povo de Deus, tanto quanto possível, né, com oração e com decência, mudar das cidades para o campo. Então veja, irmão Alexandre, que a nossa mensagem ela é um quebra-cabeça que uma peça depende da outra. Quando você tira uma, fica faltando para a outra. Você viu? Estamos falando de educação, mas a gente já entrou na vida no campo. Esse é o plano original de Deus. Entendeu? É uma verdade vinculada à outra. Não é? Então, o trabalho foi uma benção para a felicidade do ser humano, né? Glória a Deus. Exatamente. Segunda-feira, agora a intromissão. Eu vou ler Gênesis capítulo 3, verso de 1 a 6, só recapitular aqui que os irmãos já conhecem, diz assim, ó. Ora, a serpente era mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comerei de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente, do fruto da árvore do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis deles, nem tocareis deles, para que não morrais. E a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e serei como os deuses, conhecendo o bem e o mal. Então, quando a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejava para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido com ela, e ele a comeu. Então, irmão Protágoras, que interessante, né? Aqui, vamos examinar esse texto aí, essa intromissão, como que aconteceu aí? Porque o Jardim do Éden foi tão
um compêndio de educação para a família humana, né? E agora houve uma intromissão aqui. Exatamente. Aí o que o autor da Escola Sabatina coloca, tem até uma pergunta de rodapé, até eu acho que é na lição de terça-feira, eu vou avançar um pouco, mas o que ele coloca como se fosse uma ironia, o fato de que a escola do Éden é uma escola perfeita. E mesmo assim eles falharam, não é? Adão e Eva, a culpa foi de Deus? Não, não foi de Deus, porque eles tinham livre-arbítrio. Então o que ele está querendo dizer, a primeira lição que ele está querendo dizer é que mesmo hoje, se a escola que era perfeita, os alunos, vamos dizer assim, por suas escolhas, debandaram, né, foram expulsos de lá, imagine hoje, né, nas nossas escolas, mesmo que seja no lar imperfeita, nosso filho pode desenvolver em um lar perfeito e fazer escolhas erradas, não é? É isso que essa ironia. Eu acho que na lição, irmão Alexandre, de terça-feira, exatamente, como podemos ser facilmente enganados e porque a fé e a obediência são nossa única proteção, mesmo quando recebemos a melhor educação, como Adão e Eva receberam. Ou seja, eles receberam a melhor educação, estavam em um local perfeito. Então, a primeira lição que a gente aprende é que eles têm a escolha deles. Caim e Abel é o grande exemplo disso. Eles tiveram uma perfeita educação e, ao mesmo tempo, um teve uma escolha e outro teve outra escolha totalmente avessa, não é? Como aquele ditado diz que até os dedos da mão não são iguais. Então, a mesma coisa acontece no nosso lar. Você pode ser a pessoa da verdade presente mais consagrada e da melhor educação. Possa ser que seu filho, mesmo assim, se perca pela escolha dele. Mas aí a culpa não vai ser de você. Deus não vai cobrar o sangue dele em cima de você. Vai cobrar em cima dele mesmo. Não é? Mas pode falar, irmão. Você percebe, Protágoras, que nesse texto que eu li aqui, uma das coisas que aconteceu é que Eva cobiçou, né? Ela cobiçou aquilo que Deus falou não. Ela queria um patamar maior, e Satanás jogou isso para ela, você vai ser como Deus. E tem um texto aqui que você vê que ela acrescenta algo que Deus não falou. Sim. Ela fala assim, eu não posso nem tocar, nem comer, mas Deus não falou que ela não podia tocar. Aí a serpente colocou na mão dela, como disse o patriarca e profeta, o fruto, ela pegou e você nem morreu, tá vendo? Então Deus mentiu para você. Então você vê a jogada de Satanás, joga com palavras. Se a gente citar alguma coisa que não está na palavra de Deus, Satanás pega, você disse isso, então tem que ter muito cuidado. Sim, aí Satanás ele entra, eu acho uma coisa bem interessante, que essa é uma linha igual em todas as escrituras, irmão Alexandre. Veja que as provas que Deus dá, ele simplesmente afirma alguma coisa, ele fala, que nem falou para Eva, não coma disso, ele ensinou a eles, né? Não coma. Talvez eles não tinham conceito do que é morte, talvez eles nem sabiam direito o que é morte, não é? Talvez eles imaginavam que era uma coisa e era outra, de outro jeito, não é? Enfim, a gente não vamos entrar em especulação. Mas, de qualquer maneira, isso é uma coisa muito complicada, porque nós também, às vezes, quando nós ouvimos uma coisa, nós encaixamos em nossa mente de um jeito, e às vezes é de outro jeito, de maneira totalmente diferente, né? Os eventos finais, por exemplo, às vezes a gente está esperando a coisa de um jeito e vai acontecer de outro jeito, de uma maneira que nós nem imaginamos. Mas outra coisa que eu percebo é que assim, as provas que Deus deu ao longo da história ao ser humano é basicamente isso. Ele afirma uma coisa e ele sai de cena e aí ele deixa que vozes contrárias digam ao contrário, essa é a prova, para ver se a pessoa é fiel ou não. Agora, veja que coisa interessante. Quem Satanás usou para dizer o contrário do que Deus disse? Quem Satanás usou? Satanás usou o animal de estimação mais bonito do Éden. Hoje a gente olha assim, não, a serpente, claro, bicho feio, horroroso. Não, naquela época não era um bicho asqueroso e horroroso, não, era o bicho mais bonito que tinha no Éden. Era o maior animal de estimação. Possivelmente poderia ser um dos animais que mais se revelava da glória de Deus. A morte fala que ele tinha asa, né? E bem dourado quando batia as asas. Tremendo. Sim, é um animal muito bonito que pulava de árvores, de uma árvore para outra. Ela fala assim, não é? E tem uma espécie de serpente, inclusive, irmão Alexandre, nas florestas lá do sudeste da Ásia, da Indonésia, por aquele lado, que ela faz exatamente o que a irmã White fala. Ela pula de uma árvore para outra. Só que como ela não tem asa, então ela sobe até o topo de uma árvore e quando ela está perseguindo a sua presa, ela pula daquela árvore para outra árvore no ar, assim, fazendo aquele movimento, assim, sabe, em forma de S, muito bonito. Muito bonito mesmo. Ou seja, são pequenos resquícios, né, do Éden. Agora, veja que coisa interessante.
eu citei essa questão da prova porque com Cristo foi igual. Qual foi a prova que Cristo teve? Deus falou, esse é meu filho amado, no batismo. E Cristo, a única prova que ele tinha ali, que ele ouviu enquanto ser humano, foi aquela fala, esse é meu filho amado. Quando ele foi para o deserto, ele ficou 40 dias no deserto, e ele foi uma prova muito severa para ele. Após terminar o prazo, Satanás vir diante dele, Satanás fala, se és filho de Deus, não é? Ele põe em dúvida, né? Ele põe em dúvida, Satanás põe em dúvida o quê? A fala do batismo. Então há uma controvérsia ali de vozes. No batismo foi falado, esse é meu filho amado. E agora, após 40 dias sem comer, será que você realmente é filho de Deus? Então é basicamente isso. Deus, ele afirma, sai de cena, e a prova vem com ser que você tem consideração, porque Satanás pareceu como um anjo de luz. No Éden era a serpente, né, a serpente que tentou Adão, e em Mateus 4 era um anjo de luz. E aí você pega, por exemplo, lá aquele profeta lá do livro de Reis, que profetizou contra o altar, contra Jeroboão, a mesma coisa. Deus falou uma coisa, vai, volta por um caminho diferente, não coma nada. Só que aí aparece, só que Deus sai de cena. E aí entra um outro profeta, falso profeta, que fala, não, mas Deus falou que você pode comer agora. E aí ele foi e caiu, entendeu? Então veja, parece que o padrão é sempre o mesmo da prova. Deus afirma uma coisa através da visão, através do dom de profecia, ele sai de cena, e aí vem outra pessoa que você tem, assim, autoestima, uma pessoa que você tem um alto respeito, falar que isso não tem nada a ver. Foi o que aconteceu na Idade Média. Deus falava uma coisa na palavra de Deus, via os líderes da igreja na Idade Média, não é? E dizia, não, isso não tem nada a ver. E isso se pode aplicar até hoje, infelizmente. Deus fala um exemplo, assim, um exemplo simples, não faça teatro, não é? A obra de Deus não é para fazer com teatro. Aí vem alguém do alto escalão e fala para você, não tem nada a ver, isso aí é algo bom. Então, esse mesmo conflito que teve no Éden é algo recorrente ao longo da história humana, não é? Sim. Então nós temos que ter cuidado para não cair nessa prova. Sim. Aí terça-feira, negligenciando a mensagem, né? É a continuação do que a gente está falando. Eu não vou ler o texto que eu já li, ó, Gênesis capítulo 3, verso do 4 a 6, e tem uma pergunta, ó, baseada nesses 3 textos. Além de negar o que Deus havia dito, o que mais a serpente disse para enganar a mulher? De quais princípios ela se aproveitou? Então, duas perguntas aqui, Protágoras. Vai lá. Então, além disso, ele usou a expressão que todo mundo usa hoje. Deus sabe. Deus entende. Deus sabe. Deus sabe. Sabe? Deus sabe que você não pode fazer isso. Deus sabe que você não pode fazer aquilo. Deus sabe. Sabe? O primeiro a falar o Deus sabe foi Satanás, não é? Então, é como se Satanás não atacou Deus diretamente. Não é? Ele atacou... É como se ele estivesse dizendo que Deus é mentiroso. Porém, ele falou com uma linguagem diferente. Ele usou eufemismo. Assim, Protágoras, ó. Igual as pessoas falam assim, ó. Deus é tanto amor, irmão, tanto amor, que ele não vai te destruir, ele não vai te penalizar. Pode ficar cegado. Deus é amor. Exatamente, como falava para os antediluvianos, né? E como as pessoas, elas colocam a Deus como, vamos dizer assim, com o conceito que ela tem no momento, né? Conceito de amor que se tem hoje, não é? Não é o conceito de amor que tinha ontem, infelizmente. Então, a serpente, ela usa de várias palavras assim, bem ardilosas, mas veja que a profeta do Senhor, no livro Patriarcas e Profeta, ela fala que se fosse um anjo que tivesse aparecido para Eva, Eva teria corrido. Se fosse um anjo que tivesse descido e falado bem assim, não, você pode comer dessa árvore, ela ia lembrar do anjo que foi expulso do Éden. Aliás, esse é o problema. Deus tinha ensinado para ele, um anjo tinha ido para o Éden, segundo a profeta do Senhor, no livro Patriarcas e Profeta, e tem também o livro História da Redenção, que conta isso. Os anjos foram lá ensinar Adão e Eva que tinha um anjo que tinha sido expulso do céu e que ele tinha sido falado contra a lei de Deus, né, contra o que Deus tinha dito. E aí o que acontece? Eles imaginavam, então temos que ter cuidado contra esse anjo. Sim. Só que o anjo, eles não imaginavam que o anjo poderia incorporar na serpente. Não é ela, pelo menos, porque ele percebe depois, quando ela traz o fruto, ele percebe que foi o inimigo. Só que ela não percebeu. Sim. Quando estava começando.
E foi advertido a eles nunca se separarem também. Fiquem sempre vocês dois juntos. Então, Sim. você vê que o pecado é Satanás, que ele vai fazendo aos poucos conosco, né? Ele não já joga o pecado para a gente cometer. Ele primeiro se separa um do outro, fica sozinho, ocioso, porque a gente viu que era para trabalhar no Éden, a Eva já não estava trabalhando, já estava ociosa, passeando, olhando as coisas, e aí foi presa de Satanás. Igual de Davi, né? Exatamente. Todo mundo fala, sim, né, que Davi deveria estar na frente da batalha naquele dia, quando ele foi tentado. E aí tem um ditado que diz que mente vazia é oficina de Satanás. Então veja que hoje nós devemos, mais do que nunca, né, ocupar a nossa mente com coisas que edifica, né, a nossa vida cristã. Mas veja, irmão Alexandre, continuando o que a gente estava falando aqui, da lição de terça-feira, Satanás misturou verdade com mentira. Satanás não falou só mentira. Se ele falasse só mentira, automaticamente as pessoas elas iam demandar, não iam ouvir ele. Então, ao longo da história do cristianismo, Satanás não envolveu a igreja cristã só em verdades, só em mentiras. Porque se ele tivesse feito isso, as pessoas perceberiam. Então ele misturou verdade com erro. Ele misturou muito de teorias lá de Agostinho, que tinha algum fundo de verdade, mas misturava alguma coisa que era mentira, né? Estava lendo um livro, O Reino que Avançou o Mundo, eu sempre indico, eu indico novamente, eu tenho esse livro aqui, é um livro que mostra claramente que as ideias de Agostinho chegou ao cúmulo de ser até mais estudado em algum momento da história do que as ideias de Cristo, não é? Algumas pessoas elas se fundamentam o cristianismo nas palavras não de Cristo, né? Infelizmente. Ele é mais conhecido na cristandade do que os apóstolos, nesse livro fala. Sim, isso é muito feio, isso é muito ruim, e distorce, né? Ele fala que distorce de tal modo que se perguntasse para um cristão qual que é o ponto central do cristianismo, as pessoas vão falar, é Romanos. Mas vem cá, Romano tudo bem, é um livro inspirado, o apóstolo Paulo, mas o cerne do cristianismo são as palavras de Cristo. É o que Cristo disse, começa com Cristo, depois vem Paulo, Pedro, João, mas primeiro Cristo. Então, é isso que ao longo da história Satanás fez. Satanás ele sempre usa as mesmas tentações. Ele tentou a Cristo no deserto, irmão Alexandre, dizendo assim, que eu te darei todos os reinos do mundo se você prostrado e me adorares. Eu imagino, com minha mente finita, que Satanás ele deve ter, de certa forma, falado para Cristo assim, ó, você me adora só uma vez, e aí você fica livre para você pregar o evangelho no mundo inteiro. Vai ser até mais fácil, porque você vai dominar esses impérios, e aí fica mais fácil você pregar. Fica mais fácil você falar do amor de Deus para eles. Mas você me adora uma vez só. Irmãos, é basicamente isso, porque assim, a tentação, ela tinha que de fato ser uma tentação para Cristo. Tinha que de fato ser alguma coisa assim que o tentasse, alguma coisa assim bem, vamos dizer assim, uma proposta muito boa. Se não fosse uma proposta muito boa, não era tentação. Tinha que ser uma tentação, óbvio, né? Senão não seria tentação, seria qualquer coisa menos tentação, certo? Então era uma proposta boa, as propostas que Satanás colocou ali. Porém, aquilo ali ia colocar por terra todo o plano da redenção se Cristo tivesse falhado ali, não é? Então, quando eu citei essa tentação de Cristo ali no deserto, ali onde Satanás oferece todos os reinos do mundo, eu estou querendo comparar o que aconteceu 4 séculos depois, ali nos anos 3 séculos completos, né? Mais ou menos no século IV, quando Constantino se converte, Satanás faz a mesma tentação à igreja cristã. Te darei todos os reinos do mundo se prostrado me adorares. Dessa vez, a igreja cristã falhou e adorou Satanás através do seu estilo de vida. E Satanás cumpriu sua promessa. Deu todos os reinos do mundo à igreja no século IV. Pode ver que a partir do século IV, século V, século VI, o decreto justiniano faz com que a igreja seja soberana no mundo inteiro. Aí você tem toda a Idade Média, a igreja dominando sobre todos os reinos do mundo. Ou seja, com base, se você for olhar a mesma tentação que foi no Mateus capítulo 4, ali no deserto. Ou seja, ele deu em troca de ser adorado. Um pouquinho só, com algumas teorias pequenas só. Um pouco de erro aqui, um pouco de erro ali. Basicamente é isso daí. Então, Satanás, ele mistura verdade com mentira. Ele usa lisonja, porque aqui ele usou a lisonja. Você seria como Deus. Olha, vocês são importantes. Deus não quer que vocês suba de importância.
cresceu o ego humano, não é? Sim. Tentou, na verdade, Satanás tentou provocar em Eva a sensação de que faltava algo, não é? Não faltava nada para eles. E aí, essa sensação que falta algo faz com que a pessoa vá atrás, só que às vezes pode ser pior. Um exemplo, existem mulheres, existem homens que está casado e acha que é infeliz. Aí o que ele faz? Eu já vi muitas histórias parecidas. Aí vai para o mundo, acaba com o casamento e vai para o mundo. E aí descobre que, na verdade, não é as pessoas do mundo que são solteiras ou que tem um casamento que ela achava que era bom, são infelizes. E aí tenta recuperar o primeiro casamento e não consegue. Já vi muitas histórias assim, irmão Alexandre. Mais ou menos assim, a mulher é casada certinho com o esposo, aí depois dessa idade, tanto 20 anos de casado, acha que ele é mais feliz com o esposo, e aí pede a separação, influenciada pelas amigas solteiras, e começa a ir para balada, para festa, e depois fica com depressão, achava que ia ser feliz, não conseguiu ser feliz, porque achava que a felicidade estava naquela farra, e depois tenta recuperar o casamento e não consegue. E aí ela vem aquela frase que é famosa: eu era feliz e não sabia. Basicamente é isso daí que Satanás tentou fazer com Eva. Tentou fazer com que ela achasse que ela era infeliz, que faltava algo, faltava ela ser como Deus, não é? Mas depois que ela caiu, ela viu que ela foi enganada. Tanto é que ela fala para Deus: a serpente que tu criasse me enganou. Não é? Ou seja, então ela percebeu que tinha sido enganada. Infelizmente, após o pecado, né? Tem um texto na própria lição aqui embaixo, que está em Patriarcas e Profetas, assim, ó: Adão compreendeu que sua companheira havia transgredido a ordem de Deus, desrespeitando a única proibição a eles impostas, como prova da sua fidelidade e amor. Teve uma terrível luta interior. Lamentou haver permitido que Eva se afastasse dele. Agora, porém, a ação estava praticada. Sim. E ele devia ser separado daquela cuja companheira tinha sido sua alegria. Como poderia suportar isso? Então, ele sabia que era errado, ele sentiu no coração e temeu. Sim. Então, ele falou assim: puxa, mas se eu não praticar isso, como que eu poderia suportar ficar separado da minha esposa? Então, ele amou mais a esposa do que a Deus. E tem um texto que fala assim: aquele que ama pai, mãe, qualquer um, acima de mim, não é digno de mim. Exatamente, transgrediu o primeiro mandamento, não é? Infelizmente, não confiou em Deus. Na verdade, essa é a base de todo o pecado. A falta de confiança de que Deus, ele tem uma saída. Meu irmão, você que está em casa, para qualquer problema que você tenha, Deus tem uma saída perfeita. Que você não... Que assim, que está fora da tua mente, não é? Assim, o Senhor sempre tem uma saída perfeita para tudo. Só você orar e falar: Senhor, como eu posso resolver essa e essa situação? Se você colocar com fé, confiando em Deus, ele tem uma saída perfeita para tudo. E Adão faltou esse entendimento para ele. Opa, Deus ele tem, eu não sei como ele vai fazer isso, porque a minha mente é finita, dele não é, né? Então, às vezes pode ser coisa que a gente nem imagina. Eu lembro uma vez, eu já contei aqui nas lives, né? Uma situação bem engraçada aconteceu lá no grupinho, né? Que os irmãos perguntaram: e se o irmão ele se converteu, ele tinha que tirar o leite da cabra no sábado, porque senão vai dar problema na cabra, irmão, vai ter no sábado. E aí a gente não sabia a resposta, mas a gente orou e o meu recado falou: é simples, deixa os cabritos mamar no sábado. Vai ser algo tão óbvio, né? Coitados. Mas não vai transgredir o sábado e o leite não vai estar ali, né? Os cabritos vão se alimentar. Enfim. Então, Deus tem uma saída, e Adão não confiou nessa saída. Na verdade, ele não imaginava a mente dele, porque assim, ele era perfeito, só que ele ainda não tinha tido experiência de vida, né? Ele estava desenvolvendo, não sabemos quantos anos ele tinha quando aconteceu isso. Então, ele não se compreendeu. Dizem que Deus teria vindo para morrer se fosse uma pessoa que tivesse se desviado. Então, se só Eva tivesse pecado, ele teria vindo para morrer só por ela. Sim. Entendeu? Então, ele teria demonstrado o amor. Amém. Vamos na quarta, então, recuperando o que foi perdido. Eu não vou ler, mas baseado em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 a 11, diz para nós, assim, ó: à luz de tudo que se perdeu quando o ser humano deixou o jardim, esses versos nos mostram que muito pode ser recuperado.
O que devemos fazer para buscar a restauração da imagem de Deus em nossa vida? Então, Protágoras, para a gente recuperar o que foi perdido, como que a gente deve fazer, baseado em 2 Pedro capítulo 1, para a gente recuperar a imagem de Deus, o caráter de Cristo? Bem, irmão Alexandre, aí já entra a segunda palavrinha da lição desse trimestre, porque é educação e redenção. Então, veja, nós tínhamos um plano original que Deus fez lá no Éden, né? Nós falamos aqui sobre várias coisas, sobre alimentação, sobre escola, como que era, sobre família, como que era o plano original. Como o homem pecou, então Deus arrumou uma outra maneira, não é, de tentar restaurar o plano original no homem e a verdadeira educação, que é o plano da redenção, não é? Todo o plano da redenção, que em amplo sentido, segundo a profeta, a gente leu aqui no capítulo, na página 30 do livro Educação, educação e redenção são uma, a obra são a mesma, não é? Então, basicamente é isso, é redenção em Cristo, buscando em Cristo. Cristo pode desenvolver o nosso caráter, não é? E para que se tornamos o caráter semelhante ao dele. Aliás, esse foi o motivo porque ele saiu das cortes celestiais. Sim. Ele veio não só para morrer na cruz, mas o exemplo que ele deu de vida, não é? Conforme está escrito em Hebreus, né, irmão Alexandre? Está escrito lá que ele se tornou o nosso irmão, porque ele foi tentado em todas as coisas como nós. Então, Sim. E essa é a verdadeiro ensino, a verdadeira educação. Agora, refletir, o nosso meta agora, no mundo caído, refletir o caráter de Cristo, o plano original. Aí, quando eu estou em Cristo, aceitei a Cristo como Salvador e Senhor da minha vida, acontece isso aqui, ó. 2 Pedro, capítulo 1, verso 5, ó. Vós também, pregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude, e a virtude, conhecimento. Vai crescendo. E ao conhecimento, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas coisas estiverem em vós, e forem abundantes, não vos deixarão ocioso nem frutífero no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante. Então, nós vamos crescendo em Cristo, acrescentando a cada dia um degrau da santificação, crescendo para a glória do nosso Deus. Exatamente. E, aliás, o crescimento não é um crescimento evolutivo, como a gente pensa da evolução da espécie. Sim. Voltando ao Éden. Voltar Exatamente. ao Éden. Nós saímos do Éden, então nós não vamos mais para frente, nós voltamos para trás, né? Sim. Caminhando, igual você falou, a nossa educação, a família agora é a família do Éden, o dia é o Santo Sábado do Senhor, voltar à agricultura, voltar ao trabalho manual, tudo voltando para o Éden. Ou seja, o homem evoluiu, não é? Não evoluiu, evoluiu. Então, como o homem evoluiu, então a educação verdadeira hoje é, através da redenção que há em Cristo Jesus, voltar ao plano original de Deus. É por esse motivo que existe aquela fala no livro Parábola de Jesus, página 69, qual é uma fala muito famosa entre o povo da verdade presente, que é que Cristo virá nos reclamar como seu, quando nós o quê? Refletimos plenamente o caráter. Porque é exatamente isso, é voltar ao plano original. Ou seja, efetivar o objetivo do plano da redenção, não é? O objetivo do plano da redenção, que é ele morreu para exatamente nos elevar, para nos resgatar da escravidão do pecado, não é? E uma vez que ele nos resgata da escravidão do pecado, ele nos conduz através da justiça comunicada, ele nos conduz passo a passo a viver como Cristo viveu. E viver como Cristo viveu é exatamente viver o plano original do Éden, não é? Dizendo em relação a todos os aspectos, vamos dizer assim. Então, basicamente, isso daí é basicamente o que a lição está querendo dizer. Redenção e educação são as mesmas coisas. Nós devemos entender isso. E um professor da verdade presente, uma pessoa que vai educar seu filho, tem que entender isso. Que a obra de educação que ele está fazendo no seu lar com seu filho faz parte do plano da redenção também. Ele tem que ensinar ali o filho dele a desenvolver o caráter, a se preparar para as cortes celestiais, não é? Então, basicamente, é essa educação. Tem uma citação da irmã White que os pregadores da verdade presente costumam citar, mas eu não lembro qual livro que está, que ela fala que que a educação está fortemente ligada à segunda vinda de Cristo, ou seja, Cristo virá quando a nossa educação for mais efetiva, for verdadeiramente atingir os verdadeiros objetivos. Não é? A educação então, a educação completa, né? Não é só, quando a gente fala educação, parece que é só escolar, né? Aprender os livros. Sim. Uma educação completa, né? Alimentação,
vestuário, a família completa, né? Exatamente. Ou seja, é educação no sentido espiritual, não é como a gente diz assim, aqui, a educação no sentido espiritual, fundamentada no Éden, com objetivo de vida eterna, não é? Ela envolve toda a vida do indivíduo. O erro da escola, vamos dizer assim, é que a gente pensa assim, a gente leva nosso filho para a escola para ser educado. Só que é o seguinte, o que vai educar o nosso filho é todo o ambiente onde ele está. Então, por exemplo, se ele passa lá, ele vai para a escola, passa 4 horas na escola. Ele vem para casa e passa 7 horas na frente do computador assistindo, ou às vezes na frente da televisão, assistindo desenho, assistindo filme de Hollywood, assistindo Tom Jerry e outros desenhos, outros programas. Não sei nem quais são os desenhos que tem hoje, né? Então, veja, irmão Alexandre, isso faz parte da educação dela, está sendo educada. Sim. Nós somos transformados ao contemplar. Né? Nossa profeta diz isso. Sim. Então, a educação, todo o ambiente que a pessoa está é educação. Por isso que existe a mensagem de vida no campo. Ou seja, ela está ali no campo, as obras criadas, as montanhas, aquilo ali está fazendo parte da educação. Irmão Alexandre, todo minuto é educação para uma criança. Tudo que ela observa, ela tá absorvendo. A minha filha completou 10 meses e eu vi ela esses dias, isso foi de partir o coração. Ela estava com o tablet, sabe o que ela estava fazendo? Ela estava com o dedinho assim. Eu falei, mas onde que ela pediu? Onde que ela aprendeu isso? Eu falei, minha esposa, mas eu nunca ensinei ela a fazer isso, ela tá com o dedinho. Aí ela falou, mas você fica com ela com um tablet na mão, fazendo assim, então ela viu. Não é? Ela aprendeu rápido. Ela aprendeu muito rápido. Ela consegue destravar a tela já. Ela faz assim com o dedinho. Então, ela aprende com um exemplo, né? Exatamente. Isso é muito triste, né? Que eu fiquei pensando, rapaz, se eu tivesse na mesma hora lendo um livro, ela ia querer estar com um livro, não é? Em vez de estar assistindo aqui, vendo o WhatsApp, porque às vezes é coisa importante, estou vendo aqui no WhatsApp que mandou mensagem, mas ela está vendo. Cada minuto que você passa com o seu filho ali é educação. Não é só um minuto, agora é um minuto homeschooling, vamos educar. Não, todo minuto, toda palavra. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, ao levantar, ao dormir, ao caminhar, deve ensinar, né? Exatamente, Deuteronômio capítulo 6, exatamente. Deuteronômio capítulo 6 que você citou aí. Ou seja, é todo momento que a criança está aprendendo, ela está vendo, né? Tem coisas que ela acha bem... Você é o pai, você é a mãe, não é? E tem a foto dela no tablet, ela vê a foto dela com a mãe, então aquilo ali causa um vínculo emotivo maior ainda. Então temos que ter muito cuidado, realmente. Sabe por que a gente tem que educar? A gente tem que se educar, se converter, porque na página 57 desse livro, é um texto bem conhecido de educação, o Tarso conhece também, porque Deus precisa disso aqui, ó. O mundo precisa disso. A maior necessidade do mundo é de homens, ser humano, né? Homens e mulheres, que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros, honestos, pessoas educadas. Daniel. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome, exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Eu me lembro aqui de Daniel e José do Egito. Se cumpriu nele aqui. Foi educado e eles permaneceram nessa educação. Pode cair um céu na cabeça deles, eles não mudam. Exatamente, irmão Alexandre. E é algo assim muito interessante que você falou, que você lembrou deles. Mas eu lembro aqui de quem? Eu lembro do povo que viveu na Idade Média, na Baixa Idade Média, por exemplo, os valdenses, porque a educação deles era diferente da educação dada pela igreja, não é? A igreja estabelecida. Então, você tinha um povo escondido nas montanhas que ensinava seu próprio filho. Então, a educação dele é uma educação separada do mundo. Essa educação os habilitou, por exemplo, a enfrentar as mais terríveis perseguições ao longo de diversas gerações. Então, pega, por exemplo, irmão Alexandre, você sabe que o protestantismo ele tem uma educação tão diferenciada que, na verdade, o grande boom da educação no mundo foi graças ao protestantismo. Porque é só você que está em casa aí, você fazer uma comparação. Quais são os países que hoje são protestantes e os países que eram católicos no século XVI para frente? Como que anda a situação financeira e educacional deles?
Veja, que uma coisa está ligada com a outra, desenvolvimento tecnológico, científico, uma coisa está ligada com a outra. Então, veja, na Europa, países que são protestantes, vamos lá, Alemanha, Reino Unido, Holanda, os países nórdicos, né, Dinamarca, Suécia, olha o padrão de vida desse país. Agora pega os países que são católicos, Espanha, Portugal, Itália, são países que estão atrás, pode olhar financeiramente falando, estão atrás. Agora pega as nações que foram colonizadas por países católicos e as nações que foram colonizadas por países protestantes. Então, vamos pegar lá. País colonizado por protestante. Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália. Até na África a diferença. Ó, África do Sul. Aí pega os países agora colonizados por países católicos. Do México para baixo, México, Brasil, Argentina. Toda a América do Sul. América do Sul, América Latina, né, como todo. Então, veja, há uma diferença, não é? Os protestantes, ele tinha a seguinte máxima. Por que a educação protestante é diferente da educação católica, já no princípio? Porque o protestante acredita que todo mundo é sacerdote, todo mundo tem que ler a Bíblia. Só que como que todo mundo vai ler se a maioria das pessoas era analfabeta? Então, eles tiveram que fazer o quê? Eles tiveram que fazer escola atrás das igrejas. A maior parte nos países protestantes, a maior parte das escolas estava ligada à igreja. Então, no fundo da igreja tinha uma escola. Então, todo protestante, toda a igreja naquela época, batista, metodista, todos eles tinham uma escola para ensinar o povo a ler, para poder ler a Bíblia. Por isso que eles ficaram à frente, né, na cultura científica e tecnológica. E não é à toa que você vê que a maior parte das universidades, até hoje, nos Estados Unidos, está ligada a alguma igreja. Pode ter desvencilhado, mas sempre esteve ligado. Por exemplo, você tem a Harvard, não é, que estava ligado aos congregacionais. Você tinha a Princeton, que esteve ligado, se eu não me engano, aos presbiterianos, não é? Aqui no Brasil, você tem a Mackenzie, que é ligado aos presbiterianos. Você tem a Universidade Metodista, não é, que é ligado aos metodistas. Nós temos a UNASP, que é vinculada à nossa igreja, não é? Adventista. Você tem, ou seja, então você vê que a maior parte das escolas, em todos os graus, educação infantil, intermediária, ensino médio, que é chamado de high school, até educação superior, sempre esteve ligado às igrejas, entendeu? Por isso que a educação no país protestante esteve à frente, não é? E você vê que eles notaram a importância de se ter um processo educacional diferenciado. E a Harvard, que hoje é considerada a melhor universidade do mundo, ela foi fundada com o objetivo de aprender sobre Cristo, não é? Então veja que níveis que essa universidade chegou, não é? Foi fundada pelos puritanos, né? Quando cruzaram o Atlântico, chegaram lá nos Estados Unidos. Então veja, irmão Alexandre, a educação cristã verdadeira, ela vai alcançar os céus. Ela é como a parábola lá da mostarda, né? Que é uma semente pequenininha, mas se torna a maior parte uma hortaliça grande. Essa é a ideia que ele passa ali. Basicamente é isso, a verdadeira educação, a educação cristã. Ela é a educação separada do mundo. Ela é a educação que você pode até humilhar ela no começo, mas a longo prazo, quem tem essa educação vai se destacar nesse mundo ainda, nesse mundo caído e no mundo por vir, né? Porque ela tem uma educação celestial. Sim. Então, para quinta-feira, então, os que desprezam a autoridade. Baseado em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 a 17, que eu não vou ler o texto, mas o capítulo fala de falsos mestres e enganadores, né? Então vamos comentar isso aí, irmão Protágoras. Quinta-feira, os falsos mestres e enganadores. Infelizmente, sempre vai haver falso mestre. Mas falso mestre, irmão Alexandre, existe porque o ser humano é sempre guiado, muitas das vezes é muito guiado por suas paixões. Então, o falso mestre, ele é demagogo. O que é um demagogo? Demagogo é uma pessoa que ele se utiliza da paixão da pessoa para ganhar alguma coisa. Um grande exemplo são uma parte dos políticos que existe. Ela não acredita em certa bandeira, mas como ela vê que a maior parte das pessoas está querendo aquela bandeira, então ela se aproveita daquela bandeira, daquele tema, para falar, eu sou a favor disso. E às vezes ela nem acredita naquilo. E aí as pessoas votam nela. Então, ou seja, então essa pessoa, ela usou a paixão do povo para subir, não é? Para ganhar status. Então, para conseguir ser eleito, não é? Então, basicamente é isso que acontece com
infelizmente, acontece com esses falsos mestres. Falsos mestres, eles são sustentados por paixões, por pessoas que são guiadas por suas paixões. Um grande exemplo disso é que a palavra de Deus fala, né, que nos últimos dias eles arrumarão mestres que falam consoante, né, as suas paixões, né, eles teriam comichões nos ouvidos, né, isso que a palavra de Deus diz. Palavras agradáveis. Exatamente. Então, pode falar? Em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, diz assim, ó, eles dissimuladamente heresias destruidoras. Então, Potar, vamos assim entender e vamos comentar abertamente. O que esses falsos mestres nos últimos dias, hoje, estão trazendo de heresias destruidoras? E aí, pegando o contexto da educação aí em todo. Então, ele vai trazer aquilo. Vamos pensar, o que o ser humano mais quer, do ponto de vista carnal, não é? Porque, com base nessa carnalidade do ser humano, do ponto de vista carnal, Satanás ele vai trazer aqueles ensinos baseado naquilo. Não é então, por exemplo, você pega aí, as pessoas, elas querem um exemplo, elas querem andar com um tipo de roupa, certo? Então, se elas querem usar um tipo de roupa, porque ela não quer parecer ser cafona para o mundo, ela quer ser bem vista pelo mundo. Isso é uma paixão. Ela quer se sentir bem, as pessoas olhando para ela. Então aí Satanás vai trazer esses mestres, que vai trazer para ela, vai dizer, não tem problema nenhum você usar esse tipo de roupa, não é o que importa a sua fé, o que importa é o seu coração. Deus não está importando com a roupa que você usa, mas com a roupa que você doa aos pobres. Basicamente é isso daí. Isso aqui é um exemplo, mas poderia ser qualquer outra coisa. Sim. E tem uma heresia destruidora também, Potaros, que a gente está estudando educação e redenção, nós pegamos bastante o Éden. O que a serpente falou para a mulher? É certo que não morrereis. Ou seja, vamos trazer para a linguagem de hoje. Vocês podem pecar, que vocês estão salvos. Vocês podem pecar, fica sossegado, vocês vão ser salvos. Exatamente. Então, não tem essa heresia hoje, que até você apresentou um livro aí, que fala dos primeiros cristãos, que fala de Agostinho. O que Agostinho dizia? Que a gente nasceu assim e é só dizer, eu aceito Jesus, você está salvo. Mesmo você pecando, não tem problema. Ou seja, você pode continuar vivendo a vida errada, que não tem problema, você vai para o céu. E é engraçado que, segundo ideias do Ford, a salvação é mais ou menos uma declaração. Deus, porque você acredita, Deus declara você justo. Ele simplesmente declara você justo, mesmo que você seja o maior pecador. Enquanto que o outro, só porque ele não disse que crê, ele não aceitou. Então veja que você tem duas pessoas, uma foi declarada justa e outra não. Uma vai ser salva, outra não. Essa é a salvação pela fé que vem, infelizmente, dos agostinianos, não é? Então, isso, exatamente. Todos esses que seguem a teologia calvinista, não é? Infelizmente, nossa denominação. Então, basicamente, irmão Alexandre, essas pessoas, ela fala algo, só que assim, as pessoas que aceitam isso, eu quero deixar bem claro, exatamente porque isso é agradável, são palavras agradáveis. Você não vai precisar ter que acordar de madrugada, orando, com fervor, pedindo ajuda de Deus para você vencer suas tentações. Você não vai precisar ficar em jejum. Você não vai precisar... Veja como é que o povo cristão do passado vivia, na época de Wesley, por exemplo. Era madrugadas de vigília, oração, jejum, humilhação diante de Deus. E hoje, não precisa disso, ser salvo pela fé, somos salvos pela fé. Não é estranho, porque durante quase 2000 anos, todo mundo sempre fez isso, sabe, se humilhando diante de Deus, buscando a perfeição. E só agora a gente descobre que não precisa mais. Olha que coisa interessante, hein, Alexandre? Só agora que descobriu a descoberta do século. Não precisamos mais fazer essas coisas, que basicamente não é mais pontuado, não é? Tem algo de estranho. Você não acha que tem algo de estranho? E é engraçado que o nosso período de igreja é o único período que Deus chama de Laodiceia, que não dá nenhum elogio. Não tem nenhum, só tem crítica. Só crítica. Nenhum elogio, só crítica. Então, veja, realmente era algo para a gente abrir os olhos, né? Como diria... Pode falar, por favor? Não, completa essa frase, como diria? Como diria o irmão Daniel, ele citou uma fala da irmã White que fala que o que está em Ezequiel 8:9 se cumpriria literalmente. Está acontecendo literalmente. Ou seja, Laodiceia é a única que não tem elogio, né? E Sim. Você vai ver que
o povo, nos últimos dias, que mais se elogiam a si mesmo. Ai, não pode criticar, irmão. Não pode criticar. Você não pode julgar. Você está julgando. É o povo mais assim, como diz hoje, os mimimi, né? Os teto de vidro. São as pessoas que gostam de falar, nós somos a menina dos olhos de Deus. Isso. Engraçado que todas as outras gerações de igreja, pode pegar os valdenses, pode pegar aí outros povos que viviam na Idade Média aí, que queriam seguir o assim diz o Senhor, que eles se humilhavam e eles se sentiam indignos. Eles jamais iam dizer, nós somos a menina dos olhos de Deus. Não, jamais, se sentir indigno. Não é? Nós somos indignos. Se fomos salvos, realmente é por misericórdia de Deus. Então, por isso que no livro, a carta a Laodiceia, lá é dito, né? Ele fala, rico eu sou, e nada tenho falta. Nada tenho falta. Irmão Botarski, tem um texto aqui, ó, na Meditação Vidas que Falam, de 1971, página 108, 4 linhas aqui, ó. Por uma condescendência pecaminosa é que os homens dão a Satanás, ó, por uma condescendência pecaminosa é que os homens dão a Satanás acesso à sua mente e vão de um grau de impiedade a outro. A rejeição da luz lhe entenebrece a mente, endurece o coração, de modo que o pecado deixa-lhe parecer pecaminoso. Isso é Laodiceia. Você vê que por uma condescendência pecaminosa aí não tem nada a ver, Potrágoras. Isso não é salvo. Eu não sou salvo pela soja, eu não sou salvo pela roupa, e aí vai. Eu não sou salvo. Eu posso ir no cinema, posso fazer teatro, posso fazer tudo. Por uma condescendência pecaminosa, Satanás ganha a mente, e aí minha mente fica assim, enuvecida, cheia de nuvem, eu não consigo entender, e aí o pecado deixa de parecer pecaminoso. Ai, não é tão pecado assim, igual Eva. Eva, pode ficar cegado, você vai alcançar um patamar maior. É certo que vocês não vão morrer. Ou seja, você acha que Deus vai me deixar fora, irmão, por causa de um pecadinho? Deus completa. Sim. E irmão Alexandre, é por esse motivo, se porventura, vamos supor que por algum motivo a pessoa ela escorregou em algum pecado. É por isso que existe as madrugadas de oração. Sim. É por isso que existe jejum, humilhação diante de Deus. Porque se não for com isso, nós não conseguimos subjugar a nossa natureza, não é? A oração, irmão, principalmente as orações de madrugada, tem poder muito grande. Tá, alguns dias atrás aí nós estávamos orando de madrugada, a gente vê que o poder é muito grande que vem dos céus, não é? Tem até um texto da palavra de Deus que fala assim, que os que de madrugada me buscam, me acharão, não é? Então, o que a gente aprende, irmão Alexandre? Que às vezes a pessoa, ela deixou escapar, porque a irmã White falou aí nesse texto que você leu, foi por uma transgressão só, não foi por uma só? Aí fala uma só. Só que aconteceu, às vezes a pessoa, ela deixou essa transgressão entrar, e ela tenta a todo custo, de certa forma, a vencer. Só que se ela não lançar a mão dessas armas que Cristo usou, por isso que Cristo é nosso exemplo em todas as coisas, vai ser difícil ela vencer. Então tem que ser humilhação diante de Deus. Veja, quando você olha lá no passado, nos personagens bíblicos, quando eles iam pedir perdão a Deus, até Acabe, lá se você for pegar um exemplo de Acabe, quando ele queria a vinha do homem lá, eles ficaram 3 dias com pano de saco, 3 dias. 3 dias se humilhando diante de Deus, 3 dias de jejum, uma semana de sede. Hoje, a gente não dura nem 1 minuto de oração pedindo, Senhor, perdoa os meus pecados, amém. Sabe, não tem aquela... não se compenetra da profundidade que é aquilo, né, da gravidade daquilo. Né? A gente não se compenetra. Se a gente se compenetrasse da gravidade, era mais fácil a vida depois daquilo ali, que a gente entenderia que aquilo era grave, a gente, a partir dali, começaria a se apegar mais com Deus para não cometer mais aquilo. Infelizmente, nós perdemos o senso mesmo. Por isso que somos Laodiceia, não é? Porque realmente a gente se gaba, somos a menina dos olhos de Deus, mas a gente não para pensar, o que significa ser a menina dos olhos de Deus? Que responsabilidade é dizer, somos a menina dos olhos de Deus, não é? E lembrando que talvez foi por isso que João Batista disse para o povo que vinha ter eles, os fariseus, né? Não comece vocês dizendo que vocês são filhos de Abraão. Dizer ser a menina dos olhos de Deus hoje é equivalente a dizer somos filhos de Abraão na época de Cristo. Para eles dizer que somos filhos de Abraão era passaporte para o céu. Nós somos filhos de Abraão. E João Batista falou, né? E João Batista falou o quê? Dessas pedras, Deus pode suscitar descendentes de Abraão. Uma menina dos olhos de Deus. Ou seja, dessas pedras, Deus pode, de pedras, suscitar menina dos olhos de Deus. Sim.
Entendeu? Então a gente tem que ter cuidado para a gente não ser lançado fora, né? Como Cristo falou, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, enquanto que os da própria casa serão lançados fora. Que isso não aconteça, que essa profecia não aconteça em nossa vida. Amém. Para nós terminarmos, tem um texto aqui, irmãos, Patriarcas e Profeta, sexta-feira, página 50 e 51, texto bem longo, mas é bem poderoso. Ó. O santo casal não era apenas formado por filhos sob o cuidado paternal de Deus, mas o aluno recebendo instrução do sábio Criador. Era visitado pelos anjos, igual você citou, e podia ter comunhão com seu Criador, sem nenhum véu de separação. Estavam cheios de vigor, proporcionado pela árvore da vida. E sua capacidade intelectual era só um pouco menor do que a dos anjos. Os mistérios do universo visível, maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento, Jó, capítulo 37, verso 16, conferiam-lhe uma fonte inesgotável de instrução e prazer. As leis e os fenômenos da natureza, que têm incentivado o estudo dos homens durante 6.000 anos, estavam abertos à sua mente pelo infinito construtor, mantenedor de tudo. Interagiam com as folhas, flores e árvores, aprendendo de cada uma o segredo da sua vida. Adão estava familiarizado com cada criatura vivente, desde o poderoso Leviatã, que brinca nas águas, até a menor criatura que flutua à luz do seu raio de sol. Ele tinha dado cada um seu nome e conhecia a natureza e hábitos de todos. A glória de Deus no céu, o mundo inumerável, em seu ordenado movimento e equilíbrio das nuvens. Jó, capítulo 17, verso 16. Os mistérios da luz e do som, do dia e da noite, tudo estava ao alcance da compreensão de nossos primeiros pais. Em cada folha das florestas, pedra nas montanhas, em cada estrela brilhante da terra, no ar e no céu, estava escrito o nome de Deus, a ordem e a harmonia da criação. Lhes falava a sabedoria e o poder infinito. Estavam sempre descobrindo alguma atração que lhe enchia o coração de um amor mais profundo e provocava novas expressões de gratidão. Olha que interessante, meu Protágoras. Então, o santo casal fica em harmonia com Deus, cresciam cada dia mais o conhecimento de Deus. Os finais aí. É exatamente isso daí, irmão Alexandre. Então, irmão Alexandre, é exatamente isso daí que o irmão falou. E eles iam aprendendo, mas não era tudo de uma vez. Esse conhecimento científico que o irmão falou aí, eles iam aprendendo aos poucos, era progressivo também. Quando fala que a luz é progressiva, não é só a luz teológica, não. A luz científica também é progressiva, não é? E então o homem ele ia estudando, Sim. e conforme ele ia estudando, ele ia vendo a glória de Deus nesse estudo. E Adão, a irmã fala que toda vez que ele descobria algo, ele sentia assim, aquela gratificação a Deus, não é? Assim, todo dia ele ia descobrindo algo, todo dia. Ele ia subir, eu aprendi hoje que a largata que vira borboleta, por exemplo. Eu não sabia, ele aprendeu. Então, basicamente é isso. Por isso que essa questão aí da Terra plana, que tem trazido algo polêmica ao tempo que nós estamos vivendo, é algo assim que se você entender à luz disso, você vai entender que possivelmente Adão e os primeiros homens acreditavam mesmo que a Terra fosse plana. Possivelmente, mas a luz ela é progressiva também nesse sentido. Conforme o homem começa a ver, estudando as coisas, começa a ver, opa, peraí, tem alguma... Quando começa a ver uma... Porque assim, eu já estudei um pouco de história da ciência, né? Tem um filósofo cientista chamado Thomas Kuhn, que escreveu um livro chamado A Ciência Guiada por Paradigma. E tem também, eu sou formado em matemática e tive a oportunidade de estudar um pouco física e outras ciências naturais. Veja que ao longo do tempo, o homem ele descobria as coisas, irmão Alexandre, quando tinha alguma incongruência, alguma coisa que não estava encaixando no ensino atual, que fazia com que eles pesquisassem e descobrissem algo. Então, por exemplo, um dos motivos que fez com que Copérnico e o povo que viveu ali na Era Moderna, né, na Idade Moderna, a descobrir que a Terra gira em torno do Sol, foi um dos motivos foi o movimento dos planetas. Os planetas Vênus, Mercúrio, Marte. Se você imagina, porque a visão nossa que a igreja tinha, a igreja católica tinha a visão que a Terra era redonda, não tinha essa ideia que a Terra era plana, não. Nem na Idade Média eles tinham essa ideia que a Terra era plana. Eles já tinham o paradigma de Aristóteles e Ptolomeu, que os gregos já tinham
concebido que a Terra fosse esférica, só que ela estava no centro do universo. Era isso que os gregos conseguiram, né, através de seus estudos, perceber. E aí a igreja pegou, a igreja católica bebeu desse ensino trazido pelos gregos, né? Não é à toa que o corpo da primeira besta é leopardo, porque leopardo é símbolo da Grécia, lá em Daniel 7, mas isso é outra discussão. E aí o que acontece? Ela bebe toda essa filosofia grega, e aí o que acontece? Ela cria um paradigma, que a Terra é esférica, mas está no centro do universo. Aí Copérnico e outros cientistas, eles começam a observar o seguinte: se a Terra está no meio do universo, beleza, e aí o Sol, obviamente, está se movendo. Até o movimento do Sol, até aí estava perfeito. Só que o movimento dos planetas, os planetas tinham um movimento estranho, chamado de retrógrado. Porque uma hora ele estava indo para frente, mas do nada ele voltava. Isso fazia com que fosse como se fosse um arame, como se fosse uma mola embaralhada, sabe? E aí eles começaram a pensar: será que a gente não está se movendo também? E o Sol está parado e os outros planetas estão se movendo? Aí nesse modelo deu certo. O que acontece? Só para o irmão Alexandre entender e o pessoal que está em casa entender. Imagine só, a órbita da Terra em torno do Sol é menor do que a órbita de Marte. Então, mesmo quando Marte está na frente, vai ter uma hora que a Terra vai passar por Marte, mesmo com Marte se movendo para frente, porque a nossa órbita é menor do que a de Marte. Vocês entenderam? Mas agora, se você imagina, você da Terra, que você está parado, você está vendo Marte indo para frente e do nada ele volta. Aí isso faz uma curva de ida e volta. Se você está imaginando que você está parado. Era isso que os cientistas viam, né? Esse movimento dos planetas dava um nome, fez com que os filósofos gregos dessem o nome desses corpos de errantes. E errantes em grego é planetas. Errantes, porque ele não tem uma órbita perfeita, igual o Sol, igual outros corpos. Não, ele é errante. Ele está indo para frente, depois ele volta. Aí só Copérnico, na Idade Moderna, Kepler, começa a dizer: não, é porque nós também estamos se movendo, só que a nossa órbita é menor do que a deles, então tem uma hora que nós passamos por ele. Entendeu? Então, isso é algo interessante. Então, as falhas do método científico agora é o que faz com que o homem pesquise e descubra mais coisas, como ele descobriu sobre o que a gente chama de heliocentrismo, né? E aí, mas basicamente é isso que ocorria no Éden. Então, dia a dia o homem ia aprendendo. Ou seja, a luz científica também é progressiva, não é? E isso era para fazer com que o homem desse glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus, não é? Amém. Para mim, um conhecimento que hoje é revolucionário é a teoria da relatividade de Einstein, porque ela praticamente muda a visão que nós temos sobre gravidade e nossa visão sobre tempo, não é? Ou seja, é uma visão totalmente diferente. A nossa era baseada nas ideias de Newton. Ou seja, quando eu vejo isso, e hoje tudo indica que Einstein estava certo. Ou seja, tudo indica que a teoria dele é verdadeira. Porque tudo está funcionando. Até você pega aí satélite que gira em torno da Terra, até o GPS nosso funciona perfeitamente graças à teoria da relatividade de Einstein, né? Agora veja, se realmente essa teoria é verdade, então, gente, que Deus maravilhoso, que Deus glorioso, não é? Então quer dizer que existe uma relação entre tempo e espaço mais próxima do que a gente imaginava, né? Então, assim, são conhecimentos muito, muito maravilhosos para nós, não é? Como diria Jó, não é? E na eternidade, irmão Alexandre, nós vamos ter a oportunidade de aprender muito mais. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, glória a Deus, chegamos ao final da mais uma lição. Essa lição número 1. Então, promete muito, irmão, essa lição: educação e redenção. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E se você gostou, irmãos, compartilha essa lição com outros irmãos para que possamos chegar no conhecimento da lição baseado na Bíblia, no Espírito de Profecia, com a ótica da verdade presente. Que Deus seja louvado, que Deus abençoe a cada um. E vamos orar com Oi. Eu tenho um apelo para fazer para os irmãos, que não esqueçamos que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então, meus irmãos, ensina seu filho, sua filha, por mais velha que ele já esteja, a andar no caminho do Senhor. Ore a Deus, se Deus abrir a porta para você ir para o campo, para que você possa lá ensinar mais
firmemente ainda os princípios do assim diz o Senhor. É o meu apelo. Se você fala, eu não tenho como, não tenho condição, uma coisa você pode, acordar de madrugada e pedir ao Senhor, Senhor, eu preciso fazer isso, preciso ir para o campo, não tenho condição, não tenho emprego, não tenho dinheiro, e coloca na mão dele e fala, o Senhor tem a solução para isso? Eu tenho certeza que ele tem. E ele vai abrir a porta para você, em nome de Jesus. Vamos orar então? Vamos lá. Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Amém. Deus, por essa lição maravilhosa. Que o Senhor possa nos ajudar, que possamos se educar para a tua honra e tua glória. Que o Senhor possa ser o nosso professor, Deus. Possamos crescer em espiritualidade, rumo à redenção de Cristo Jesus. Ó Deus, para aquele grande dia a gente esteja com os braços abertos. Eis o nosso Deus, a quem nos aguardávamos. Abençoe todos os irmãos que estão assistindo, e que possamos, Deus, crescer para a tua honra e tua glória. E pedimos converter nossos pecados em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.